fala muito sobre isso, né? Por que não vacina? Qual que é a raiva da vacina? Por que tira a vacina? Um dos casos é por causa do caroço mesmo, né? Verdade. Abscesso, caroço, tumor, vou botar o nome que tiver aí para cada um na turma. E me fala, a vacina, na sua opinião, ela causa esse tumor mesmo? Olha, até então tinha aspectos da vacina que ajudavam a aparecer isso. E eu tive procurando saber nessa quantidade que baixou, né, que já é uma vantagem você tirar uma dose de vacina de 5 ml para 2, isso já é um grande avanço. E depois eu não sei exatamente como é a bioquímica do que acontece aí, mas tem um produto chamado saponina, que é o veículo que usava na vacina, e essa saponina permitia essa formação de abscesso também. Eu só acho, na verdade eu só acho, vendo e conhecendo como é que é o nosso meio, que a maioria dos abscessos não era pela saponina. Acontecia. Eu não posso te falar qual é a porcentagem que acontece disso aí, porque eu acho que eu não vi nenhum estudo sobre isso. Quantificar a culpa da saponina. Exato. Mas eu vou te falar um negócio. É complicado você mexer com bovino, o couro do danado é duro para danar. Veio aí, porque na verdade como eu disse antigamente, eu era muito novo na época, mas quando a aplicação era na seringa de vidro, eu não me lembro de acontecer abscesso. Se bem que a formulação da vacina também mudou. Quando ela passou a ser oleosa, é que isso aí apareceu com mais frequência. Mas aí já tinha pistola. O que aconteceu com a pistola de vacinação? Pistola que vocês conhecem normalmente, né? A pistola é para você fazer vacinação. Quando muito, você tem um bico próprio que você faz uma vermifugação nos animais com aquela pistola. Mas ela é para fazer vacinação. Mas se você chegar nas propriedades aí, o camarada usa pistola para tudo. Quando lava no coxo. Vocês já perceberam isso? Vocês tiveram alguma experiência vendo alguma coisa lava assim? No bebedouro das vacas. Exato. Você já deve ter visto isso alguma vez, né? É raro, mas acontece muito. Isso aí, raro, mas acontece muito. Eu trabalhei como parte promotor no campo, né? Sim. E eu trabalhava justamente era fazendo a vacinação ou a vermifugação, enfim. E o que a gente mais encontrava no campo era a seringa que acabou de usar, ele ficava num canto e só ia lavar ela depois no próximo uso, e quando lavava mal lavado. Então, assim, a única certeza que a gente tinha no campo, que a gente via fazendas com alto número de abscesso relatado, porque a gente atendia as ocorrências devido a falar que foi o medicamento tal, a vacina tal que fez, era a sujeira da seringa. Eu não ia nem no campo, eu só ia na farmácia e já pegava a seringa, tava aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Você usou essa seringa assim. Então, então assim, a maioria das vezes que a gente via no campo, sim, tem a reação? Tem. Mas o abscesso, a maioria dos abscessos não era vacinal e nem de vermífugo que fazia, né? Eu defendo o cruzamento das informações, porque quando você tem essa percepção em relação a essa vacina, não tem em relação às outras. Então, quando você cruza uma vacina oleosa com a contaminação e aquele veículo permanece ali contaminado por um pouco mais de tempo, essa associação é que causa o problema. Porque na verdade tem alguma coisa a ver com a vacina ser oleosa, porque se você for olhar as outras vacinas, cadê os abscessos? O que você está falando é fazer uma comparação bem organismo. simples, né? O cara aplica um antibiótico X qualquer na vaca, quando ele aplica uma terramicina, ele dá o caroço. Exatamente. Então, ou seja, o veículo oleoso também. Então, quando se associa as duas coisas, é fatal. Ronaldo, outra coisa, Ronaldo, é que como é muito difícil você mexer com boi, você espeta ele pula daqui, pula dali, complica. O que o camarada faz? Ele bota agulha, normalmente é uma agulha mais curta, né? E às vezes a agulha é tão curta que num touro, por exemplo, você não consegue ultrapassar o couro. E tem um outro detalhe nas agulhas também. Às vezes a agulha é tão grossa que ela faz como vazador. Vazador é esse aparelho que fura cinto, né?
existe a possibilidade, olha só o que eu estou falando, existe a possibilidade de você fazer como se fosse um vazador, como a alavanca que você tem na seringa é uma coisa muito forte, você acaba injetando um pedacinho da pele junto com... Sim, um pelo. Com pelo, e aquilo é mais uma fonte de contaminação, ó. Principalmente se a agulha não estiver cortando muito bem, né? Então eu sempre recomendo, toda vez que eu posso, que o sujeito, quando vai fazer uma vacinação dessa, principalmente portando uma pistola, que ele use uma agulha 15x15. Ela é de um calibre bem mais fino, você entendeu? É um pouco mais difícil porque ela quebra com mais facilidade também, você tem que ter essa consciência, né? Esse cuidado, mas que você faça isso. Mas só mais um detalhe aqui que eu acho muito interessante, que eu quero falar para vocês, que quando a gente vai falar, que você deve ter visto isso muitas vezes, né? Porque você, na promoção de medicamentos, lá e você olhando as farmácias do camarada, a seringa, normalmente, ela é niquelada. Ela devia estar com brilho. Elas costumam ser marrons. Principalmente no vidro, que o vidro fica por baixo daquilo ali. Assim, o cara não lava isso. E fica botando a culpa. Porque uma das perguntas que eu faço é o seguinte: apesar de ter dentro da formulação alguma substância que pode levar a uma situação dessa de formação de abscesso, qual o laboratório que vai fazer uma vacina que causa abscesso? É o que o Ronaldo falou, é a junção de vários fatores que leva a ter o abscesso. Não tem lógica isso. Outra coisa, a agulha, se ela não estiver cortando muito bem, ela vai rasgar. E quando ela rasga, ela joga coisa, ela vai, aí o pelo ou a sujeira que está do lado de fora, tudo isso faz a contaminação e leva ao abscesso. Exatamente. Agora, assim, o que eu penso, né, dessa época, o tanto que nós evoluímos na questão de vacinação de lá para cá, e o que incomodava muitas propriedades, às vezes, que se hoje incomoda, você imagina naquela época que não tinha tanta instrução para ter higienização disso tudo, né? Que dava muito abscesso. Eu acredito que o número ainda era bem mais, era maior, e aonde as pessoas às vezes falavam assim, não vou mexer com vacinar, porque toda vez que eu ponho isso aqui no meu gado, dá os caroços aqui, eu não aguento isso mais. Olha só, você tem razão no que você está falando, mas eu observei mais a aparição dos abscessos a partir da vacina oleosa. Igual eu estou te falando que eu era muito pequeno, eu não me lembro assim com tanta daquela época, quando começou. Época. Mas eu só me lembro mesmo da formação dos abscessos depois da vacina oleosa, entendeu? Então, existe uma relação, mas o que você falou aí é corretíssimo. O camarada faz uma solução de continuidade, ele corta a pele do bicho a tal ponto que aquilo é uma porta de entrada, mas não foi só para vacina. E um outro, tem um fator que eu acho que é bem mais simples até para a gente poder caminhar na pauta, que é o seguinte: o abscesso, normalmente o abscesso formado ele é muito maior que o volume injetado pela vacina. Com certeza. Então, ou seja, né, é impossível que no seu óleo, entendeu? Você colocou 10 ml lá, o abscesso tem 50, tem 100, tenta maior que um copo. Pois é, mas olha só, existe a formação do abscesso, porque aquilo é acúmulo de pus, né? Acético, quer dizer, não tem contaminação. E essa é uma reação característica de vacina. De alguma coisa da vacina que pode ser que o animal seja um alérgico àquilo, né? Agora a maioria é por contaminação mesmo.